Então, amigos, estamos de volta e dessa vez eu irei repercutir o Monark e o Mamãe Falei discutindo sobre censura e liberdade de expressão, né? Que assim, o Monark, ele acredita mesmo, sabe? Cara, eu fico assim, quando eu descobri que a mãe do Monark é psicóloga, eu fiquei muito assustado com relação a essa questão da criação dos filhos pela ótica de um psicólogo, né? Vem todas aquelas teorias do Piaget, né? Do Vygotsky, né? E eles tentam aplicar isso para criar. Olha, sinceramente, tem uma coisa que eu vou fazer assim que eu colocar um bacuri no mundo, né? Eu mesmo não colocar a minha esposa, né? Mas eu vou apenas ajudá-la, né? Tem uma coisa que eu vou fazer. Olha que barulhada de maquita aqui rolando. Pera aí, deixa eu fechar isso aqui. Se uma coisa que eu vou fazer, cara, é esquecer que eu tenho essa formação, sabe? Eu vou querer criar o meu filho como se eu fosse, sabe? Como a minha mãe me criou, como minha mãe e meu pai me criaram. Vou esquecer simplesmente todas essas teorias e desenvolvimento, não sei o quê. E, né, aplicabilidade, eu vou fazer uma lavagem cerebral consciente comigo para não correr o risco de colocar um novo Bruno Ayub no mundo, né? E assim, cara, é curioso porque todos os filhos de mães psicólogas que eu conheço até então, todos eles são meio piradinho na batatinha, assim, igual o Monark, cara. Com exceção de raríssimos casos, mas via de regra é tudo piradinho igual o Monark. Pois bem, vamos continuar aqui. O Monark, ele acredita, coitado, que ele é um grande embaixador da liberdade de expressão. Como se a liberdade de expressão estivesse em risco na nossa democracia. O Monark já fala claramente que a gente vive uma ditadura, não sei o que, ditadura, Xandão, não sei o que. Cara, eu, sinceramente, eu não sinto essa ditadura. Tudo que eu falo aqui, ó, tudo que eu vim colocando aqui no meu canal, não é, nunca sofri nenhum tipo de retaliação do YouTube, nada, absolutamente nada. E, velho, eu tenho mais de, sabe, tô caminhando para 700 vídeos, eu falo pra caralho, e falo de tudo, sabe? Ah, tudo bem, eu não sou visado, né, eu não tenho, né, um ranking de milhões, igual no caso do Monark, mas eu conheço também gente que tem esse ranking, coisa pareada, semelhante, e que também não tá sofrendo nada. Por quê? Primeiro, porque tem coerência, senso e não fica fazendo conspiração. As autoridades brasileiras, né, elas demoraram, mas chegaram à conclusão de que fazer conspiração política é um convite ao caos. E a gente já está vivendo uma amostra desse caos. A gente tem que deixar a conspiração nadar de braçada? Lógico que não. Então, aí, nesse caso, a gente estabeleceu um limite. Limite das liberdades, né, de expressão. O caso do Monark, né, ele não acredita nesse limite. Para ele, a liberdade de expressão tem que ser absoluta. Né? Ah, mas e aí se a sociedade entrar num colapso, entrar numa ruína? Que se dane, meu amigo, que ela aprenda com isso aí e ela se reedifique a partir disso aí, né? Ou seja, isso é a dialética negativa pura e simples. Ele está querendo colocar em prática, né, desconstrucionismo e teoria crítica, né? Com finalidades das quais eu não consigo nem imaginar, cara, porque eu acho, no final das contas, que o problema do monarca com o Alexandre de Moraes é que o Alexandre de Moraes, ele teve uma operação, né, onde ele, né, parece que a polícia descobriu uma fazenda de maconha, e o Alexandre de Moraes, ele esteve presente ali de uma forma simbólica, não era nem para ele estar lá, obviamente, mas ele foi, ele quis participar ali, né? Ele realmente é um cara contra, né, o uso recreativo de qualquer entorpecente, inclusive a maconha, que por mais que ela possa
ser, digamos assim, inofensiva, ela ainda participa das drogas ilícitas. Então, se ele tem opinião formada, velho, não adianta, né? Eu já fiz um vídeo aqui onde eu falei que essa questão da cannabis, principalmente, é algo que a gente não tem que nem endeusar nem demonizar, sabe? É entender isso como uma substância e que essa substância ela tem algumas finalidades farmacológicas e pronto, sabe? Inclusive no Brasil já está vendendo o canabidiol, né? Já nas farmácias, né? Só basta ter a receita que você consegue pegar. Então não tem assim, o Brasil está caminhando para uma visão, né, um pouco desprendida desses preconceitos em relação à cannabis. Mas o Alexandre de Moraes, ele se tornou um ícone disso. E esse foi uma das primeiras manifestações públicas dele, onde ele praticamente viralizou. Foi ele destruindo aquela fazenda de maconha. O Monark deve ter visto aquilo ali e pegou um ranço eterno do cara, né? E agora ele tá aí à frente do Supremo Tribunal Federal, à frente do TSE, né? E está combatendo sistematicamente a conspiração política. Gente, eu já falei isso, olha, antes até de fazer vídeos. Eu já tinha falado. Cara, conspiração na política é um negócio que tinha que ser crime. Por quê? Porque ela induz o sujeito à confusão mental. E uma vez o sujeito confuso, né, ele tomar como verdade coisas que de fato não procedem, isso é perigoso. E a gente está vendo isso aí. A gente está vendo todo dia, né? Assim, gente, modéstia à parte, mas aqui, eu gosto de meditar sobre a realidade. Então eu consigo criar antevisões que elas, ao longo do tempo, vão se confirmando, né? É um exercício que eu tenho, né? Por mais que eu não sou um filósofo que estruturei sistemas de pensamentos, eu consigo, aliás, fazer algumas meditações e essas me auxiliarem em antevisões. É simples. A gente vai desenhando assim, de acordo com, né? Aí também tem um misto de fatores que permite com que você crie essas antevisões. É a bagagem ontológica, é o acesso aos bens da cultura, historiografia, você analisar como é que foi determinadas sociedades que permitiram com que a conspiração fosse algo, né, um instrumento válido. Aí a gente vê ali a origem dos grandes movimentos totalitários, todos eles fizeram uso desses expedientes. Então a gente vai analisando, vai casando os dados, né? Tem muita ponta solta, a gente vai fazendo ali as nossas conexões e a gente chega nessa conclusão. Olha, conspiração na política, cara, é errado, né? Porque ela utiliza de alguns elementos que são verdadeiros para formar uma conclusão falsa. E essa conclusão falsa, geralmente, principalmente aqui no Brasil, ela não te leva para um lugar satisfatório. Ela vai te levar para o comunismo que vai tomar lá o seu Chevette 78, né? O comunismo vai tomar. Se você tem um Chevette, um Fusquinha, o comunista vai chegar lá e tomar a sua propriedade, vai ter que dividir até suas cuecas. E tem uma pá de gente acreditando nisso. E a gente tá vendo o caos se instalando e o monarca, eu discordo, você tá sendo um ditador, sei o quê. Ele começou a ficar chamando uma mãe, falei, né, que nesse podcast ele tava conversando com uma mãe, chamando ele de ditador, cara. Assim, o Arthur, sinceramente, o Arthur também não era a melhor pessoa pra dar esse tapa de luva no monarca, sabe? Eu acho que tem que chegar pro monarca e falar assim, monarca, presta atenção numa coisa aqui, cara. As palavras, tudo isso que a gente está falando aqui, elas carregam operantes linguísticos que são eivados de símbolos e de comandos. Esses comandos, eles se fundem na realidade. Na realidade, tanto material quanto também mental. Por exemplo, se eu pedir para você pensar num elefante cor-de-rosa, aí você já pensou, meu amigo. Você está pensando num elefante cor-de-rosa aí na sua cabeça. Então, olha, eu produzi algo, né? Um operante linguístico que levou você a ter uma resposta mental. Esse mesmo operante, ele também gera respostas no mundo real. Um comando, por exemplo, né? Quando esse discurso insurgente do Bolsonaro,
nós não podemos permitir, temos que fazer alguma coisa, vamos pra rua, a última vez. Tudo isso são comandos. Tudo bem que é uma parada meio ambígua, mas são comandos que elas operacionam na realidade. Então, quando a pessoa está começando a criar uma série de conspiração, algo que de fato não procede, igual no caso dele lá, ele se ferrou por causa daquele lance lá daquele argentino bizarro, né? E que, pô, o Mamãe Falei provou lá. É mentira, cara, é mentira. Ele, não, eu discordo, você é ditador, cara, desculpa, cara, você é ditador, mano, você é ditador. Meu Deus do céu, velho, que pavor de... Sabe? É desanimador, velho. O Monark, ele é a síntese do meme. Já tomou seu anticoncepcional hoje? Sabe? Porque a criança ali se lambuzando de tinta guache, pintando a parede, tudo, não é nada. Assim, eu quero isso, mas não, o Monark não. Pelo amor de Deus, cara. O Monark não. O tal do Bruno Ayub não. Né? A gente vai pegar ali o Monark como exemplo, olha... Já tomou? Seu anticoncepcional tá em dia? Ele é um símbolo disso, cara. Ele acha que ele é o símbolo da liberdade de expressão? Não, ele é o símbolo da mais... Sabe? Ele é mimado num nível, cara. Tá na cara que a birra dele com o Xandão é por causa desse episódio da maconha, né? A gente sabe muito bem que a relação que o Monark tem com a maconha, ela não é uma relação, sabe, saudável. Ele tem uma paixão. É uma paixão acima de tudo. É uma paixão que leva o sujeito, sabe? Eu vou com tudo. É o tudo ou nada. Por isso, né? Então ele vai, ele criou, teve problema, não sei o quê. Nazismo, não sei o quê. Tudo pra ele, né? Não, a gente tem que ter o direito a falar o que a gente quiser. A gente tem o direito de falar o que a gente quiser sem ser cerceado por ninguém. A gente não pode delegar o poder para essas pessoas pro Estado. Vai delegar para quem, então, o sua ameba? Vai delegar para quem? Eu até acabo xingando, porque o cara é muito, muito doente, velho. Aquele monarca, cara, o monarca precisa acabar. 2, a missão. Eu já fiz um vídeo falando que o Monark deveria acabar quando ele relativizou lá o pedobier, né? Por causa daquele lance lá do como é que é o nome daquele menino lá? Do Mas Poxa Vida? PC Siqueira, né? Ele relativiza tudo, cara. É um nível, assim, de mimo que recebeu dessa mãe psicóloga dele. Socorro, cara. Meu Deus, eu quero... Se eu souber que existe uma cirurgia que vai extrair de mim tudo o que eu sei sobre teoria de desenvolvimento, tirar momentaneamente só para criar um filho e depois colocar, porque assim, eu tô assustado com a possibilidade, esse negócio de filho de psicólogo, meu amigo, isso é terrível, tá? Salvo raríssimas exceções, mas a grande maioria são monarquinhos em potencial. Então é isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.